Crônicas do Amanhecer de 26 de setembro. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Por que Igreja Católica mudou posição sobre exorcismo? Parte 4. Joseph P. Laico, que é professor de estudos religiosos da Universidade Estadual do Texas, nos Estados Unidos, escreveu para BBC Brasil dia 8 de junho de 2022. Em setembro de 2021, uma criança com 3 anos de idade foi morta durante uma sessão de exorcismo em uma pequena igreja pentecostal em San José, na Califórnia, Estados Unidos. Alguém supostamente apertou a garganta da criança e manteve sua cabeça abaixada durante a cerimônia, o que provavelmente asfixiou. Em maio de 2022, 3 familiares da vítima foram acusados de crime de abuso infantil. O grupo católico ultraconservador brasileiro, que está em conflito com o Vaticano. Diversas mortes famosas ocorreram em rituais de exorcismo no passado. Em 1976, a alemã Elise Michel morreu de desidratação e desnutrição depois de cerca de 10 meses de exorcismos católicos. E, em 2005, a freira ortodoxa romena Maricica Irina Cornici morreu na ambulância depois de uma sessão de exorcismo na qual ela foi acorrentada a uma cruz. O exorcismo é praticado na maior parte das culturas do planeta, mas, no imaginário ocidental, ele é mais associado ao catolicismo. Essa associação vem sendo um ativo ou um passivo da Igreja, ao longo de diversos períodos da história. Na maior parte do século XX, o exorcismo foi incrivelmente raro nas nações ocidentais e, muitas vezes, observado com constrangimento pelas autoridades católicas. Nos dias atuais, a Igreja Católica alterou completamente sua posição sobre a discussão do exorcismo. Muitos católicos conservadores adoraram o exorcista. Os tradicionalistas, católicos conservadores que questionaram as reformas do Concílio Vaticano II, capitalizaram essa nova procura por exorcismo, defendendo que a modernização havia deixado os católicos vulneráveis a ataques demoníacos. E a Igreja Católica também enfrentava concorrência. As pessoas que não conseguiam uma sessão de exorcismo dos católicos agora tinham diversas opções. Os pentecostais vinham expulsando demônios há décadas. E havia também um sem número de curadores da nova era oferecendo sessões de exorcismo. O exorcismo tornou-se mais presente na cultura católica, evangélica e pentecostal. Um estudo da empresa de pesquisas YouGov, realizado em 2013, concluiu que 51% dos americanos acreditam em possessão demoníaca. Mas, ao mesmo tempo, a frequência dos fiéis nas igrejas católicas continua a cair. Essa tendência reflete um padrão maior de polarização cultural nos Estados Unidos, entre o secularismo crescente e uma cultura religiosa cada vez mais conservadora. E, de fato, o exorcismo vem desempenhando um papel cada vez mais importante na guerra cultural. Em 2018, um padre de Chicago, nos Estados Unidos, foi afastado do cargo pelo seu bispo por fazer uma oração exorcista enquanto queimava uma bandeira do arco-íris, símbolo do movimento Ugbekia. E, em 2020, um arcebispo em São Francisco realizou uma sessão de exorcismo em um local onde manifestantes haviam derrubado uma estátua do missionário espanhol Junípero Serra em uma igreja. Serra foi canonizado em 2015, mas os nativos americanos o acusam de ter incentivado e auxiliado o genocídio dos povos indígenas pelos espanhóis. Enquanto essas tendências continuarem, será difícil dizer por quanto tempo figuras como o Papa Francisco conseguirão manter o comando.
E, enquanto isso, é provável que o exorcismo encontre apelo cada vez maior entre os católicos e também em outras denominações religiosas. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Leis de Amor, traz mais alguns esclarecimentos sobre a obsessão. Existe relação de obsessão e correntes mentais? Quem se refere à obsessão há de reportar-se, necessariamente, às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. 2. Todos temos desafetos do pretérito. Inegável que todos carregamos ainda, do pretérito ao presente, enorme carga de desafetos. 3. Qual a nossa posição, depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons, nem integralmente maus? Quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos, pelo trabalho e pelo estudo, ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. 4. Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado, na Terra ou no plano espiritual? É compreensível que seja na esfera física que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos compliciamos na delinquência. 5. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham, na base da profissão ou da família, o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? São elas as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhe suportamos o permanente convívio. Por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanham-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos, vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. 6. Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? Um dia, chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila mais tarde, por haver passado sob as atenções do professor exigente. 7. Como se transformam os nossos adversários do passado? Nos processos da obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem, à medida que, de nossa parte, nos transformamos para melhor. 8. As sessões de desobsessão têm valor. Em que condições? Toda recomendação verbal e todo entendimento pela palavra, através das sessões de desobsessão, se revestem de profundo valor, mas somente quando autenticados pelo nosso esforço de reabilitação íntima, sem a qual todas as frases enternecedoras passarão, infrutífera, qual música emocionante sobre a vasa do charco. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de setembro de 2022.